Olá pessoal, boa noite. Aqui está noite, choveu muito hoje, ventou muito, o tempo está mudando e para aproveitar essa oportunidade que estou dentro de casa, eu vou ensinar uma técnica chamada Curando o Pânico, tá? Essa técnica eu aprendi exatamente há 30 anos atrás, através de um livro de yoga do professor Hermógenes, tá? Então estou repassando essa informação que eu aprendi no livro dele. Um dia eu tive a oportunidade de encontrá-lo e dizer: Poxa, muito grato pela orientação do seu livro que me ajudou a curar. Ele falou: Não, não foi o livro, foi você que se curou. Como é de bom tom de todo mestre falar assim, né? Não se auto-intitular como curador, e sim que a pessoa teve o mérito e buscou, se esforçou e curou. Então eu vou ensinar, através da minha própria experiência, como foi que eu me curei do pânico, como é que ele agia, quando é que ele aparecia, tá? E como foi o início desse tratamento, porque sempre que a gente quer uma cura, o universo conspira a favor e coloca no nosso caminho. Então o meu pânico começou em 1988, eu tinha exatamente 30 anos, já estou velhinho, estou com 60. Foram algumas chuvas assim violentas que tiveram no Rio. Meus filhos eram muito pequenininhos ainda e estavam em creche e tal. Mas eu chegava do trabalho, eu saía do trabalho e começava a chuva, né, a chuva do Rio. O céu ficava esverdeado, era uma coisa muito assustadora mesmo. Parecia fim de mundo. Então chovia torrencialmente e como eu morava numa região de muitas montanhas, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, a água descia, né, de todos os lados e fazia como se fosse um corredor gigante e ficava em torno de 1 metro de altura com correnteza, e lá tem vários canais, né, de escoamento dos rios e tal, onde os carros flutuavam e era uma coisa muito assustadora, mas eu com 30 anos era bastante corajoso e eu queria muito chegar em casa para ver se meus filhos estavam bem, né? Naquela época não tinha celular, por exemplo. Há 30 anos atrás não tinha celular, nem internet, a gente tinha telefone fixo só, né? Então, como eu estava no trajeto do trabalho para casa, eu não tinha muito contato. Então, os ônibus paravam no meio das ruas, porque não tinham como andar com 1 metro de água, né? Aquela correnteza. E eu, às vezes, por estar perto de casa, eu arriscava e descia, ia me agarrando nas grades dos prédios e tal, e chegava em casa. E aquilo para mim era normal, porque eu era uma pessoa corajosa, né? Não via problema nisso. Aí aconteceu a segunda vez, não sei se foi alguns dias, algumas semanas depois, aconteceu outra enchente daquela monstruosa, onde o rio ficou submerso e eu estava mais longe de casa, não tinha como chegar em casa. Eu devia estar uns 7 quilômetros de casa, não tinha como chegar, os ônibus não andavam mais. E eu ficava preocupado com meus filhos, estavam na creche, já tinham chegado e tal. E, é, e ativava todos os meus esforços para chegar em casa. E nisso eu atravessava as enchentes, eu fazia qualquer coisa. E com isso eu comecei a gerar internamente um certo medo de chuva. Então, aqui sou eu. Eu era feliz e não sabia. Então começou a chuva, tá? Esse foi o meu caso. O pânico pode ser por vários motivos. Pânico de médico, porque ele vai dar notícia ruim. Cada vez que vai, ele dá uma notícia ruim. Só que nem sempre se concretiza, a gente sabe disso. Ou pode ser por assalto, pânico de ser assaltado. Eu não quero mais sair na rua, eu não consigo mais sair na rua, eu tenho medo de descer e tal. Vou dar o exemplo do meu caso, porque a técnica é a mesma, era para qualquer situação, tá bom? Então eu tinha medo de se chovesse muito, porque aí alagava e o Zé ficava embaixo d'água até aqui, geralmente era até aqui, que era ficar na cintura, e eu não conseguia chegar em casa para ver se meus filhos estavam bem, eles eram muito pequenininhos, tinha 3 anos e 1 ano por aí. E isso começou a me gerar uma preocupação de quando chovesse.
Então, o que é o pânico? O pânico é um pequeno acúmulo de energia aqui, que eu coloco aqui. Na verdade é a energia da minha cabeça, né? Mas eu vou simbolizar com isso aqui, tá? É um pequeno medo que eu crio para quando vai chover muito. E aquela energia começou a crescer. Aí passava mais uma enchente daquelas e essa energia foi crescendo e meu medo foi crescendo. Eu fui deixando de sorrir para quando eu fui ver, eu já não estava mais sorrindo. Porque eu olhava para o céu e via nuvens. E nuvens me lembravam, ativavam a minha memória da chuva torrencial dos alagamentos, onde via carros caírem dentro de rio. Foi muito complicado no Rio nesses anos, 88, 89. E aí eu comecei a ficar meio é, aficionado em olhar para o céu para ver se ia chover, se dava para eu sair numa boa, se eu podia trabalhar tranquilo e tal. Então começou a ficar um esquema assim. Se eu olhasse para o céu e visse uma pequena nuvem, opa, já ativava na minha cabeça aqui o medo, aumentava a energia do pânico ia crescendo. Até aí estava sob controle, ela não me incomodava. E aí vinha mais uma nuvem lá que chovia, torrencial e tal, aí ativava mais, crescia mais. E a minha cabeça ficava confusa porque eu achava que ia pegar outra enchente, eu achava que meus filhos poderiam pegar a enchente e etc. E assim foi acumulando um horror à chuva. Então, como eu falei, pode ser por chuva, pode ser por violência doméstica, isso. Pode ser por hospital, vou chamar hospital, tá? Horror ao hospital. Horror o que mais que eu falei? Assaltos, né? Horror ao patrão. Tem gente que tem tanto trauma de patrão que ativa, tá? Então isso aqui eu vou chamar de o livro do irmão chama isso aqui A Coisa. A Coisa. Não é um ser, não é um monstro, é uma coisa, é um acúmulo de energia, de reatividade. A gente começa a reagir. Reagir, uau, a chuva, pode vir chuva, aumentou. E o que acontece num determinado momento? Chega uma hora que essa energia já tomou um vulto tão grande na nossa vida que acontece o seguinte: ela está a ponto de explodir, mas ela nunca explodiu. Eu ainda estava safo, tranquilo, tudo de bem, eu enfrentava as chuvas, mas chegou um dia que apareceu uma nuvem e eu estava muito longe de casa, a preocupação aumentou muito. O que fez isso aqui? Ele cresceu e quis sair. Ela quis sair pelos meus braços, é uma energia isso, é uma coisa, não é um ser. Ela queria sair pela minha cabeça, queria sair pelo meu corpo, e aquilo me deu um pavor. Então o pânico, ele causa um pavor. Essa coisa aqui é um pavor que dá dentro da gente, que chega a um ponto que é tanta energia que a gente acumulou de pavor, de medo, que essa informação externa, quando acontece, seja uma dessas aqui, ou deve ter outras ainda, quando isso aqui acontece, ativa. Quando ativa, aquela energia começa a dar um mal-estar e parece que ela vai me tomar, parecia que ela ia me tomar. E eu falei, que coisa horrível. A primeira reação que você faz, qual é? Reagir. Não vai me matar. Começa a vir o medo de que vai te matar. É uma energia forte, você
A sensação é de morte. Naquela hora você sente que vai morrer, você fala, não vou deixar você sair. Aí você começa a enclausurar aquela coisa aqui e ela vai crescendo. Quanto mais você enclausura, mais ela cresce, porque você ainda não venceu com a técnica. E aí você vai ver uma nova chuva, ela vai aumentar, ela vai querer sair. E você vai dizer, não sai de mim, você não vai me destruir, você não vai me matar. E essa técnica que ensina a curar o pânico, ela diz o seguinte, use a técnica da não reação. Então, ó, não reação. Essa é a técnica que Gandhi usou lá, né, para se libertar a Índia lá da Inglaterra. Então eu vou dar um exemplo científico. Eu tenho uma força aqui, tá? Vou exercer uma força aqui no quadro. O quadro está fazendo uma força contrária. O quadro está reagindo à minha força. Então, se o quadro faz a força dele e eu faço a minha, é o pânico, a coisa, o medo, o monstro querendo sair. E eu faço uma força ao contrário, eu mantenho aquilo vivo dentro de mim. A não reação é o seguinte, não reaja. Quando a coisa quiser sair, deixa ela sair. Quando ela quiser vir, deixa ela vir. Você vai ter uma sensação parecida com antes. É a mesma sensação, a sensação de morte. Quem tem medo da morte, então, é outro pânico que as pessoas têm da morte, né? Todo pânico gera o medo da morte, porque é a sensação que você vai morrer. Então, o que você faz quando ataca a primeira crise de pânico? Você não sabe dessa prática. O que você vai fazer? Vai reagir. Você vai se travar. Não. Aí você vai suar frio, teu coração vai acelerar, você vai ficar com a vista turva, você vai sentar, todo mundo vai achar que está morrendo, está passando muito mal, vão te levar para pronto-socorro, mas até lá, em 10, 15 minutos, a crise geralmente passa. E com ou sem remédio, a crise passa, porque aquela energia, na verdade, eu fui descobrir com essa prática da não reação, cada vez que o pânico atacava, porque eu vi uma nuvem, ameaçava chover e tal, cada vez que atacava, eu liberava, eu deixava sair. Aí o que acontecia? Quando eu deixava sair, ia diminuindo o tamanho do meu pânico, dessa energia, dessa coisa. Essa coisa ia diminuindo. E eu falei, caramba, eu achei que ia morrer na primeira vez que eu disse, eu vou usar a prática do Hermógenes. Deixei, então eu achei que quando eu liberasse, deixasse sair, que ia me matar, porque era muito forte o negócio. E um dia eu tomei coragem. Eu recomendo que algumas pessoas que tenham muito medo de fazer isso, que mentalize a mão de seu mestre que você tanto ama, dá a mão para ele e pede para ele receber essa coisa, essa energia que quer sair de você, esse pavor, esse medo. Pede assim, segura para mim, mestre, pega para mim, porque na verdade eu vou explicar que isso aqui é uma criação da nossa cabeça. Foi a conclusão que eu cheguei. O tratamento ele demora o tempo que for preciso, mas ele cura. Então a segunda vez que a coisa atacou, que ficou viva em mim, eu disse, agora eu tenho mais facilidade para não reagir, porque a primeira vez eu achei que ia morrer e eu descobri que quando aquilo queria sair, tipo assim, uau, não tem tanto para sair, não é tanta coisa, eu não senti quase nada. Era eu que fortalecia aquilo, não sai, fica aí, eu vou te vencer. Então eu descobri na segunda vez que aquilo não tinha aquele poder que eu dava a ele. Aquela energia não tinha aquele poder. E eu falei, caramba, que maravilha. Aí eu comecei a ficar melhor, eu comecei a poder ver uma nuvem no céu, sem estar com aquele pavor, comecei a melhorar. Isso passou um tempo. Eu não vou dizer o tempo que eu demorei, porque para não induzir ninguém, cada um tem seu tempo para resolver isso. E assim que veio de novo um ataque de pânico, na época eu tomava calmante, eu ia em psiquiatra, eu fiz um monte de trabalho, tratamentos, que não ajudou quase nada. Mas esse foi fundamental para a minha cura. Na terceira vez que atacou, eu não reagi nem um pouquinho. Falei, já que você não me mata, vou deixar você sair. Quando eu vi que podia liberar isso de mim, eu vi que não tinha força. Na verdade, era uma criação na minha cabeça isso. Era como
alguns chamam de forma-pensamento, tá? Então já vou apagar aqui, porque eu já comecei a não ter mais medo da nuvem. Eu já comecei a não... Aí parou de ter aquelas enchentes gravíssimas no Rio. Então também ajudou muito, né, na minha cura, né? Claro que se você fizer uma prática de curar o pânico sendo assaltado todo dia, você vai liberar e vai acumular, vai liberar e vai acumular, vai liberar e acumular. É mais difícil. Então também tive a contribuição do tempo que não teve tanto aqueles problemas. Aí veio a terceira crise, a quarta crise de pânico. Nisso eu tinha me tornado uma pessoa triste, né? Mais triste. E assim eu fui me tratando, fui praticando meditação, comecei a meditar nessa época, entrei para filosofia Rosa Cruz, que é maravilhosa, recomendo muito mesmo, muito bom, tem muitos ensinamentos sagrados, divinos. E comecei a inverter isso aqui, comecei a me limpar, voltei a ficar mais limpo, aí comecei a pagar mais. E comecei a ver que eu podia voltar a ser feliz. E comecei a ver que eu podia vencer o pânico. Então, eu fui tratando a cada vez que ele atacava, isso não tem prazo certo, pode ser uma vez por semana, pode ser quando chove, pode ser uma vez por mês, não tem hora certa. Mas na hora que ele vinha, eu deixava ele fluir. Eu dizia, pode sair de mim, eu deixo você sair, eu te libero, eu não vou reagir. E um dia eu fui ver que ele fica tão pequenininho, que ele fica imperceptível, tá? Ele some, é maravilhoso, essa prática é maravilhosa. Aí eu fiquei mais feliz ainda. E voltei a vibrar no amor. Porque o pânico te tira muito o centro, a paz, tudo isso. Então essa técnica é não reação. Eu não estou dizendo você não fazer as coisas, é não reação ao pânico quando ele ataca, tá bom? Quando essa crise vem, você não pode reagir, deixa ela. Faz até umas respirações gostosas, suaves, para oxigenar bem o cérebro, o corpo, acalma a mente. Faz afirmações positivas, eu sou um ser de luz, eu sou luz em ação. E aí deixa a crise vir e ela vai embora. Pode dar uma tremedeira, um suor frio, uma vertigem, senta, relaxa. Se você estiver tomando algum floral, algum medicamento, continue, porque uma hora essa crise vai ser tão fraquinha, e você vai dizer, eu venci. Você vai afirmar, eu venci. E aí você vai poder ensinar essa técnica tão simples, é uma técnica que tem da Índia, né, que é a teoria da não reação, que o professor Hermógenes trouxe. Você vai poder ensinar essa técnica a outras pessoas, tá? Então, esse vídeo foi para passar essa informação. Vou botar aqui, ó, professor Hermógenes. Essa técnica tem um livro dele que eu li, que eu não lembro mais qual é, que já tem 30 anos, eu só sei que era uma capa azul, tinha tipo uma pomba, alguma coisa assim, azul clara, e lá dentro tinha essa técnica que ele trouxe, não sei se foi da época que ele foi à Índia. Então o mérito desse vídeo todo é do professor Hermógenes, tá? Porque essa técnica ele trouxe da Índia, e eu levei para muitas pessoas já, eu tenho ajudado muitas pessoas com essa técnica. Desde que eu aprendi, melhorei muito e me curei, eu ensinei para muitas pessoas. A dificuldade das pessoas é ter a coragem de fazer a primeira prática, que é liberar no primeiro dia, que é o dia mais complicado, que a gente acha que a coisa vai matar a gente, mas não mata, que eu estou vivo aqui, tá?
É isso, pessoal. Namastê, gratidão, tá? Gosto muito de trabalhar com a luz, já tem quase 30 anos que eu trabalho com a luz. É um prazer imenso e é um carinho imenso que vocês me dão, é recíproco, tá bom? Fico muito feliz de ter muitas pessoas apoiando o meu trabalho, tá? Então, estou escrevendo um novo livro, chama Inovação Cósmica, onde o cosmos todo está sendo é, inovado, revolucionado para novas experiências, tá? Porque muitas pessoas que estão no mundo, na verdade, também têm um trabalho universal de forma mais consciente, tá? Muitas pessoas que estão aqui estão ajudando amorosamente, mas também se envolveram em dramas e situações, experimentaram na pele o sofrimento humano, porque para você poder ensinar liberação do sofrimento humano, você muitas vezes tem que experimentar esse sofrimento humano. E eu tenho vivido as minhas dores também, elas realmente existem, né? Não tem uma má digestão, né? Uma preocupação, tudo isso é da natureza humana que tem aqui. E outros vídeos também interessantes virão, tá bom? Então, namastê, até o próximo vídeo.